Então, ali... Pessoal, quem foi João Batista de Carvalho? Vamos voltar à história da Batista de Carvalho, a rua principal do comércio de Bauru no passado remoto. Batista de Carvalho, como muitos dos pioneiros que chegaram em Bauru, nos primórdios da nossa cidade, ele foi migrante mineiro. Quando começou a acabar o café lá em Minas Gerais, esse pessoal veio todo aqui para pegar terras na nossa região. João Batista de Carvalho veio pequenininho de Minas Gerais com a família para morar na cidade de Descalvado, no estado de São Paulo já. Porém, quando João Batista de Carvalho fez 18 anos, estourou a Guerra do Paraguai, em 1864. Como muitas pessoas na época que não queriam ir para a guerra, as pessoas começaram a se internar no meio da selva paulista. E o João Batista de Carvalho fugiu de Descalvado e veio parar nos sertões de Lençóis. Naquela época, em 1864, todos esses mineiros que vieram aqui para a região de Bauru pertenciam ao município de Botucatu. E a partir de 1865, com a criação do município de Lençóis, Bauru passou a pertencer a Lençóis. Muito obrigado. Ó, outra pausa, hein? Aqui na Batista de Carvalho a gente tem que fazer várias pausas, porque olha isso aqui, ó. Isso aqui é muito tradicional aqui do centro de Bauru. O pessoal para tomar um caldo de cana. Mas voltando à história do Batista de Carvalho, ele ficou escondido nos sertões de Lençóis para não participar da Guerra do Paraguai. Isso era muito comum. Encheu de gente para se esconder aqui no meio da selva em Bauru, né? E o Batista de Carvalho ficou lá em Lençóis. Quando chegou no ano de 1885, o Batista de Carvalho se casou e aí ele se mudou para a sede do município de Espírito Santo de Fortaleza, da qual Bauru pertenceu também. Já bem casado e estabelecido como um grande comerciante de secos e molhados lá em Espírito Santo de Fortaleza, Batista de Carvalho progrediu na vida, virou até vereador lá em Fortaleza. Aí, no ano de 1889, ele pegou o seu filho pequenininho, colocou em cima de um cavalo e veio até Bauru. Naquela época, em 1889, só existia a Estrada do Sertão, a atual Rua Araújo Leite. E ele achou um terreninho bom ali para construir uma casa, bem na esquina da Estrada do Sertão, Araújo Leite, com a atual Batista de Carvalho, que teria o nome dele no futuro. Depois que o Batista de Carvalho se estabeleceu aqui do lado, virou um homem importante aqui na cidade, né? Ele participou do golpe que trouxe a capital do município de Espírito Santo de Fortaleza para Bauru. E aí a prefeitura começou a nomear as ruas, porque até então só existia a Estrada do Sertão, que hoje é a Rua Araújo Leite. Aí começou a dar nomes para as ruas que tem aqui no centro da cidade, e o Batista de Carvalho, diz a lenda, que foi o único que não recebeu o nome de rua. Aí ele ficou muito louco da vida. E como não tinha ainda a Rua Batista de Carvalho, do comércio, o pessoal morava tudo lá embaixo, ele colocou uma plaquinha do lado da casa dele, Rua dos Esquecidos. Então o primeiro nome dessa rua, Batista de Carvalho, foi Rua dos Esquecidos, por causa da revolta do Batista de Carvalho por ser o único que não ganhou o nome de rua dos homens importantes de Bauru. Bom, exatamente aqui, né? Atrás de mim, a Estrada do Sertão, que hoje é a Rua Araújo Leite, e aqui a Rua Batista de Carvalho. Então o Batista de Carvalho morava exatamente aqui nesse lugar. Obviamente não era com essa arquitetura, né? Mas aqui teve uma cerca da casa dele, as casas todas tinham bastante cerquinha, né? Todo mundo criava porco, galinha e tal. E durante muitos anos ficou uma placa aqui pendurada, escrito Rua dos Esquecidos, por causa da revolta do Batista de Carvalho por não ter ganhado o nome de rua. E finalmente o poder público bauruense resolveu fazer a vontade de Batista de Carvalho mesmo depois de morto. Batista de Carvalho ganhou o nome da rua. Ele nunca soube disso, porque ele já tinha falecido, né? Então, depois de todas as maldições que aconteceram aqui, né? Porque a gente já contou a história da maldição da igrejinha que foi derrubada aqui e ocasionou a excomunhão ou pseudo-excomunhão de Bauru. Aí ainda teve uma maldição aqui da Batista de Carvalho. Se vocês olharem lá no fundo, ó, na subida para o Cemitério da Saudade,
é tudo paralelepípedo. E nenhum prefeito trocou esse paralelepípedo por asfalto, apesar de terem asfaltado a cidade inteira. Isso porque existe uma lenda desde lá do passado, que o prefeito que asfaltar aquela rua lá em cima, que é a Batista de Carvalho ainda, vai morrer. Então ninguém se atreve a asfaltar e tirar o paralelepípedo do final da Batista de Carvalho perto do cemitério, porque senão o prefeito dessa gestão que fizer isso vai morrer. Bom, pessoal, finalmente Batista de Carvalho foi um cara muito legal, muito importante para Bauru, né? Vocês gostaram da história dele? Fizemos em 2 episódios. Se gostaram, siga a gente nas nossas redes sociais, no YouTube. Que cidade é essa? As curiosidades, a cultura e a história da nossa cidade sem limites.